Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra, uma meditação, e logo depois eu quero falar sobre os impactos que uma casa suja tem na vida de uma pessoa, amém? Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu tô bem. Graças a Deus que eu tô bem. Coloca aqui que você estiver bem. Mas se você não estiver bem, deixa aqui embaixo seu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Então, eu quero meditar aqui numa palavra que se encontra em Mateus capítulo 15, versículo 21, vem falando sobre a mulher cananeia. A Bíblia vai dizer que Jesus, partindo dali, foi para as cercanias, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Jesus estava sendo interrogado por um povo, os fariseus, os saduceus, os politicamente corretos, ele estava sendo interrogado, né? E ele se retirou dali. Porque é assim, tem momento que é para você permanecer e tem momento que é para você se retirar. Jesus saiu daquele ambiente e ele foi para as cercanias, os lados de Tiro e Sidom. Quando ele chega, o texto vai dizer que uma mulher vai surgir no cenário. E essa mulher, ela não é qualquer mulher. Ela é uma mulher cananeia. Ela pertencia a um povo de origem pagã. Os cananeus eram povos inimigos dos filhos de Israel. Os cananeus vieram da linhagem de Cã, que riu do seu pai, não tapou a nudez do seu pai, de Noé, quando ele exagerou ao embebedar-se ali. Ele vai colocar uma vinha, ele vai plantar uma vinha e ele vai passar ali um pouco da conta, né? E ele, embriagado, ele vai tirar sua roupa, vai ficar nu. O texto sagrado vai dizer que Cã, em vez de tapar a nudez, ele riu. Então, por conta dessa atitude, surge uma maldição. E através de Cã, vai surgir os cananeus. Os cananeus, eles vão se abrigar na África, no Egito e também em Canaã. Então essa mulher, e durante muitos anos, amada igreja, os cananeus, eles foram povos inimigos do povo de Deus. O fato é que em Números, capítulo 33, versículo 50, Deus vai dar uma ordem para Moisés, para que ele destruísse, erradicasse, eliminasse os cananeus. E houve uma falha. Eu aprendo que quando Deus nos dá uma ordem, nós precisamos cumprir cabalmente, não questionar. O grande problema é que quando Deus nos dá uma ordem, nós queremos negociar com Deus. E ordem é ordem, não é para ser questionada. Irmãs, eu tenho pavor de gente que fica questionando certas coisas. Se a ordem está sendo dada, é para ser cumprida. Se o teu líder estiver dando uma ordem, é aquilo que precisa ser feito. Porque ele sabe, ela sabe o porquê que tá pedindo, amada igreja. E assim é Deus. Deus vai dar uma ordem para Saul destruir, né, o povo lá de Agag. Saul cumpriu, mas cumpriu mais ou menos. E ordem não é para ser cumprida mais ou menos, é para ser cumprida na íntegra. Depois teve que Samuel ir lá e fazer o serviço. Que Saul não teve
eu vou falar a palavra certa, competência, a palavra certa é essa, de cumprir aquilo que Deus determinou. Aí teve que ir lá Samuel fazer o serviço, que não era nem dele. Então, meu Deus, o que Deus mandar fazer, o que teu líder pedir para você fazer, faça, não questione, amada igreja. Irmãs, eu tenho pavor de gente que fica questionando. Uma vez eu vi uma cena em um lugar, eu acho que eu fui pregar nessa igreja, tem muitos anos. A líder lá do círculo de oração, falando com as irmãs e irmãs questionando. O que é isso, amada igreja? Questionando a líder. Um líder, ele não é levantado de modo aleatório. Uma pessoa imbuída ou imbuído de autoridade não chegou ali ontem não, irmãs. Passou por alguns testes de Deus e foi aprovada. E o texto sagrado vai dizer que toda autoridade é instituída por Deus. Ai, Marca, mas eu não concordo com isso aqui. Pede a bênção. Teu pastor, teu líder. Sai na bênção. Se é para ficar, abraça a proposta. E seja a bênção. Seja a bênção. Deus vai falar, sê tu uma bênção para Abraão. Sê tu uma bênção. Amém? Sê tu uma bênção. Nós queremos que às vezes os outros sejam bênção para nós, mas será que nós estamos sendo bênção para os outros? Sê tu uma bênção. Então, essa mulher, ela era uma mulher cananeia. E havia um problema dentro da sua casa. Havia um problema no seio familiar. Havia um problema dentro da sua família. E quantas de nós não estamos passando por grandes desafios dentro da família, da casa, do seio familiar? O texto sagrado vai dizer que ela estava terrivelmente endemoniada. Ela não estava somente endemoniada, ela estava terrivelmente. Uma coisa é uma pessoa endemoniada, outra coisa é uma pessoa terrivelmente, amada igreja. Irmã Raquel, Imagina um ambiente de uma casa com uma pessoa que está assim, terrivelmente endemoniado ou endemoniada. É panela esvoaçando para tudo quanto é lado. É vidro de janela de porta quebrada. É um ambiente sujo. É tudo desarrumado. É cama desarrumada, é roupa espalhada. Um ambiente onde tem uma pessoa terrivelmente endemoniada. Era mais ou menos assim. Mas a mãe dela, esta mulher, ela não ficou em casa chorando. Tem gente que só fica chorando. Ó vida, ó céu, olha a minha casa. Olha aqui. Não, amada igreja. Essa mulher, ela tomou uma posição e uma atitude. Ninguém para uma pessoa determinada. Coisa linda é uma pessoa determinada. Quando ele se levanta e diz, basta, chega dessa situação. Eu vou em busca do milagre. Que ele tá passando ali, Vou lá. Foi assim, irmã Raquel? Foi assim, desse jeito. E ali, irmãs, ela foi em busca do milagre. E houve ali, irmãs, vocês conhecem a história, um grande milagre. Ele inicialmente não vai falar nada. Ele não vai falar nada porque ele quer ver o nível de persistência.
o nível de fé. Tem pessoas que falam assim, irmã Raquel, eu já orei, mas não resolveu. Mas às vezes tem que insistir, essa mulher insistiu. E ela se humilhou. Por acaso eu posso pegar o pão aqui né? O pão da mesa. Ele vai falar aqui, ó. Deixa eu falar como ele disse aqui, ó. Ele vai falar, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãs, existem às vezes situações de humilhações que não sobra espaço para mais nada. Para a vaidade, para o ego, para a soberba, para a prepotência, para o eu posso, para o eu acho. E Deus permite. Sabe para quê? Para a queda ser total. E nós cairmos em si de que nós não somos nada. E detalhe, é o próprio Deus permitindo para tratar com o nosso caráter. Porque a nossa humanidade terrena caída, a concupiscência da carne, ela quer vanglória. Ela quer exaltação. Ela quer aparecer. Ela quer ser o dono, a dona da razão. E Deus às vezes permite certas situações de humilhação na nossa vida, ou uma queda. Aliás, a soberba precede a ruína, e a altivez a queda. Se uma pessoa muito arrogante, muito prepotente, pode ter certeza que a queda está próxima. Se achar mais do que os outros, só ele e ela que tem razão. Que isso, amada igreja? Ninguém é melhor do que ninguém, amada igreja. Ninguém é melhor do que ninguém. Não, eu não falo com classe de gente. Tem isso, irmã? Que tem. Tá bem próximo da queda. E essa moça, essa mulher, ela passou por uma situação de humilhação, irmãs. Tá igual o rei lá do exército da Síria. 7 vezes no Rio Jordão. Pra quê? Pra queda ser total. Porque ele se achava. Mas ninguém é melhor do que ninguém, não. Não é não. Ele cheio de patentes, cheio de credenciais, querendo lá ser recebido com honrarias pelo profeta. Não. O negócio com o profeta é diferente, viu? Profeta. Profeta de verdade. Ele falou, ó, que tu quer não tá comigo não. Fala lá, Jesus. E ele saiu por conta. Saiu por conta? Saiu por conta, irmãs. Tá pensando que tá falando com o quê? Olha, irmãs. Olha. Um mergulho já resolveria o problema daquele rei, daquele chefe do exército da Síria. Um mergulho, Naaman. Porém, precisou de 7. Sabe para quê? Para a queda ser total. E às vezes Deus permite, irmãs, uma descida, uma queda lá embaixo, amada igreja. Todas as vezes, tá igual o Saulo, né? A caminho de Damasco. Subentende-se, diz o texto, que ele, todo cheio de pompa, de soberba, eu vou matar cristão. Mas ele caiu em terra. Todas as vezes, quando nós nos achamos, ó, dura cerviz, a queda tá próxima. Tem isso, irmã, que eu tenho. Ele precisou de 7 mergulhos para quê? Para a queda ser total, para não sobrar nada. A humilhação ser total. Sai o ego, sai o orgulho, sai a soberba, sai a prepotência, sai a arrogância. Tem arrogância, tem isso, irmã? Tem.
Não porque eu que sou o dono da razão, eu que sou a dona da razão. Não porque eu sou melhor do que ele. Irmãs, cuidado, amada igreja. Cuidado. 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 Estou me lembrando de uma história, né, de um pastor que estava contando. Ele estava falando sobre isso. Tinha um homem que ele era muito arrogante, soberbo, cheio de vaidade, cheio de prepotência. Ele não falava direito com as pessoas, ele se achava. Ele se achava o melhor, não dava confiança. E ali se achava mesmo. E ali um belo dia, aquele homem sofreu um acidente. Sofreu um acidente. E naquele acidente, irmãs, ele ficou evacuando, defecando por uma bolsinha. Eu acho que próximo aqui na frente, né? Uma bolsinha. Uma bolsa de colostomia. O trajeto do colo, né? Desviado, e ali elimina as fezes. E ali aquele homem ficou um pouco mais humilde, ficou falando com as pessoas, conversava já com as pessoas. E essa história termina muito triste, porque ali depois ele começa a beber. Ficou outra pessoa. Ficou outra pessoa. E nisso que ficou outra pessoa, ele morreu, faleceu. O que eu acho interessante em histórias como essa é que Jesus não permite falecer, morrer não, amada igreja. Parece que a pessoa passa ali uma situação, há um tratado de Deus ali naquele deserto, naquela situação. Então, voltando aqui ao texto, olha o que Jesus vai falar, uma palavra aqui que ele vai falar, não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos irmãs. E olha o que essa mulher vai dizer. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela foi humilde. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Irmãs, tem pessoas que às vezes Deus não abençoa porque a pessoa reclama de tudo. Ela teve uma atitude otimista. Ela poderia levar por dois lados. Poxa, ele me tratou assim, tá me chamando de cachorrinho. Tem gente, irmãs, que reclama de tudo. Reclama da casa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama da comida, reclama da cama, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do país, reclama do presidente, reclama do prefeito, reclama do governador, reclama do chefe da empresa, lá onde trabalha. Irmãs, não tem um senso de gratidão nenhum. Paga as coisas, as compras, o que compra para si, já amaldiçoando o dinheiro, que o dinheiro não serve para nada, que o dinheiro não dá para nada. Mas perde a bênção. Ele tem uma atitude grata. Olha a evolução espiritual dessa mulher. Sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas. Senhor, eu não quero um pão inteiro, eu só quero uma migalha.
Meu negócio não é com o pão inteiro, Jesus. Se o Senhor quiser me dar o pão inteiro, eu aceito, mas eu quero uma fagulha, uma migalhinha. Deus, ele opera, irmãs, com coisas grandes, mas também com coisas pequenas. Às vezes você não precisa de muita coisa não, o que você precisa é da presença e da unção de Deus. Porque para fazer a diferença, por menor que seja, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você precisa da presença e da unção de Deus. Tem pessoas que querem fazer tudo e se perdem em tudo. Dorcas tinha apenas uma agulha. E com aquela agulha ela fez a diferença. Quando ela morreu, foi chamar lá Pedro para orar. Faça aquilo que Deus botou nas tuas mãos. Procure ser excelente. Então, ele vai dizer, ó mulher, grande é a tua fé. Tem fé aí? Tem? Coloca aqui embaixo. Tem, irmã Raquel? Coloca aqui. E ali, amada igreja, ele vai dizer, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. E ele liberou o milagre e na mesma hora a filha ficou sã. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Então assim, eu vou usar esse mesmo texto, né? Havia um problema dentro da casa daquela mulher, que a filha dela estava terrivelmente demoniada. Havia um problema dentro da casa dela. E falando de casa suja, irmãs, uma casa suja, ela vai trazer grandes problemas. Tanto problemas naturais, como ser um ambiente de proliferação de bactérias, vírus, fungos, protozoários, a naturalidade, como também pode ser um chamarisco para demônios, viu? Espíritos imundos, espíritos ruins. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Uma casa suja, uma casa imunda, uma casa que precisa de limpeza, ela é um chamarisco para espíritos malignos. Então, já falei aqui dois, né? Dois impactos que uma casa suja pode causar na vida de uma pessoa. Contaminações, germes, contaminação mesmo, biologicamente falando, e espiritualmente ser um ambiente propício para que espíritos ruins, do mal, da sombra, fiquem por ali, permeando ali, ó, sendo alimentados por um ambiente assim. Um ambiente sujo, um ambiente desordenado, um ambiente desorganizado tem inclusive impacto no sucesso e na vida financeira de uma pessoa. Porque um ambiente assim, amada igreja, alguns estudiosos vão afirmar que ambientes desorganizados e sujos têm um impacto na consciência, na subconsciência. A pessoa não consegue ter uma visão clara, não consegue ter uma organização de pensamentos, não consegue pensar com clareza, porque o cérebro assimila toda aquela ambiência de desordem e de bagunça. Então já dá um cansaço, um desânimo só de pensar que tem que trabalhar, que vai trabalhar. E ele não faz bem feito, não dá o seu melhor. Que é diferente, né? Um ambiente organizado, um ambiente com cheiro de limpeza, com tudo no lugar. Parece que o cansaço vai até embora. Raquel, porque um ambiente sujo cansa, pesa, desorganizado, coisas fora do lugar. E outra coisa, irmãs, ambiente que tem muita coisa. Irmãs, tem casas que tem muita coisa.
Você chega na cozinha, você fica olhando. Jesus, é bom o minimalismo aqui. Minimalismo, ele é maravilhoso por conta disso. Você tem aquilo que você precisa. Tem gente que tem liquidificador, tem multiprocessador, tem não sei do que, tem mais não sei o que, tem bate não sei daquelas coisas. E não usa nada, amada igreja. Tá tudo ali, ó. Não usa nada. Já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos que não usa. Doa, tira, dá. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Cansa a visão. Muita coisa. E não usa. Mas Raquel, eu uso. Então usa. Então, uma casa suja, uma casa desorganizada, tem impacto também negativo nas emoções, amada igreja. Existem estudos científicos e vocês podem estudar, buscar pesquisas que causam ansiedade, depressão. São desencadeadores, não é um fator determinante, mas ajuda, carreia, potencializa, a palavra certa é essa, potencializa ainda mais e agrava ainda mais. Observa o ambiente. Se você está passando por esse desafio, né, dessas doenças, dessas síndromes, dá uma organizada, abra a janela, deixa a luz entrar, coloca louvores, amém? Então, esses foram alguns impactos que uma casa suja, desorganizada, e além de impedir a prosperidade e as bênçãos de Deus. Jesus, ele vai falar, né, a sua palavra, que não deita vinho novo em odre velho, nem vestido, né, remendo de pano novo em veste velha, porque se faria maior a rotura. Então, que o Senhor continue orientando, falando melhor nos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe. A paz.